Olá, olha só, estamos aqui hoje novamente para falar sobre o quarto livro da lei, é o livro de Números. Falamos do livro de Gênesis, que a palavra grego, né, Gênesis é a origem, o começo de todas as coisas, o começo do homem, o começo de uma família, o começo de um povo, o começo do pecado. Então vemos ali, Gênesis recebe esse nome, eh, começo, início de todas as coisas, né? E o segundo livro é o livro de Êxodo. Êxodo, que também é uma palavra grega, que fica partida ou saída, né? A qual o povo sai do Egito. Então, nós vemos ali a partida do povo saindo da terra do Egito, né? Rumo à terra de Canaã. E o terceiro livro é o Levítico, né? Levítico também é uma palavra latim, exatamente uma palavra latim, que o significado é Leviticon, Levitas, né? E agora hoje nós estamos no quarto livro, livro da lei, né, que é o livro de Números. Vamos aprender hoje sobre o quarto livro. Bom, o importante de você aprender isso é que nós estamos primeiramente aprendendo 5 livros da lei, para que você saiba manejar corretamente a palavra do Senhor, né. Você vai conhecer os 5 livros da lei, os 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores, 12 profetas menores. Nós vamos falar primeiramente do Antigo Testamento, depois nós vamos então partir para o Novo Testamento. Então esse é o objetivo, né, você saber manejar a palavra. Então você sabe que no começo já está Gênesis, Êxodo, Levítico e Número. Então hoje nós vamos falar sobre o livro de Números. Estamos nesta caminhada, nesta jornada. Bom, o livro de número é uma palavra do grego, né? Aritmoi. É um período. Qual foi o tempo? Foi de 1490 a 1451 antes de Cristo, né? Quem foi o autor? O autor nós sabemos que foi Moisés. O Moisés, ele é autor do livro da lei. Os 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? Esse aqui é o quarto livro do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 livros, os primeiros que formam o livro da lei. Bom, vamos lá. A divisão, né? Nós vamos ver aqui o capítulo 1 até o capítulo 25 vai falar sobre a preparação, né? E o fracasso do povo não teve sucesso, né? Nós vamos ver aqui a velha geração que não teve sucesso e foi necessário uma nova geração, né? Então nós vamos ver que a velha geração do capítulo 1 até o capítulo 25 teve muitas falhas. Bom, aí o capítulo 26 ao capítulo 36, né, nós vamos agora então nesses capítulos nós vamos ver a preparação da nova geração, né, para herdar a terra da promessa, né? Porque a antiga geração faltou fé, né? Foi uma geração que se rebeliou, uma geração que vivia de murmuração, né? E faltava fé, faltava confiar na palavra de Deus, né? Nós vemos ali que eles chegaram até perto da terra da promessa, né, mas não tiveram fé, pois olharam para as dificuldades, para os gigantes que havia na terra, né. Então vemos aqui que faltou fé e faltou obediência, houve muita rebelião, houve muita murmuração. E assim nós vamos aprendendo, né, que até nos dias atuais é dessa forma. Deus tem promessa para as nossas vidas, mas se você viver uma vida de murmuração, se você viver sem fé, porque sem fé desagrada a Deus, né? Porque a palavra diz assim que para agradar a Deus você precisa crer, né, na palavra dele, que ele existe, ou seja, você precisa se aproximar dele com fé. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Então nós vamos aqui ver a nova geração. E por causa dessa nova geração, né, foi necessário repetir novamente a lei. Então, às vezes, nós vemos assim que as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, a gente tem que repetir novamente para as novas gerações, para que as novas gerações venham aprender, porque muitas das vezes, né, os pais deixam de ensinar os seus filhos e as pessoas acabam se perdendo, não tendo conhecimento, não tendo entendimento. Então, algo muito importante é a gente ensinar as pessoas, né, as Sagradas Escrituras, o caminho da vida, né. Muitos estão aí
e pensam que serão salvos, né? Porque tem muitos caminhos que você olha assim, muitos caminhos bons, mas a palavra diz assim, que muitos caminhos são bons, mas leva à morte, né? Parece ser bom, mas na verdade não são. O único caminho bom é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos dar continuidade aqui. Bom, aí nós vamos ver aqui que aquele povo, né, ficou 39 anos no deserto, né? E ali no deserto, eles ficaram ali, mas o deserto era uma escola. Eles estavam aprendendo, né, a depender de Deus, né? Ou seja, Deus deu pão, o maná que desceu do céu, a água que tirou da rocha. Então, ali Deus estava cuidando do povo, fazendo que o povo confiasse que eles não iriam perecer, né? Porque eles tinham Deus que além de estar dando alimentos, né, também estava dando proteção e segurança. Deus se fazia presente no meio daquele povo. Aquele povo estava no deserto e eles tinham que entender que, na verdade, ele estava ali no deserto separado, né? Era um povo que pertencia ao Senhor. O Senhor tirou do Egito e ali está agora com o povo no deserto, ensinando, né, aquele povo, né, como o povo deveria que viver, né, as suas ações. Então, era assim, era uma escola, né? Bom, a palavra-chave do livro de Números é peregrinação. Essa é a palavra-chave. Aí nós vamos ver ali que, né, nesse livro de Números, vai falar sobre os preparativos, né, para a conquista, né? Nós vamos ver ali os preparativos da conquista militar da terra prometida. Deus fez uma promessa, só que tinha que haver uma preparação agora, né, militar para conquistar a terra. Então, tinha que haver uma batalha, uma luta, né, para possuir a terra da promessa. O que que você vai aprender com isso? Olha, Deus, ele tem promessa para a tua vida, só que você vai ter que lutar. As coisas não é fácil, né? Não é ficar esperando que as promessas venham. Não, nós devemos que buscar. Eu creio que eu vou receber as promessas de Deus, mas eu tenho que me movimentar, eu tenho que ir em busca, né? Aquele que busca, acha. Então, não fique esperando as promessas de Deus, né? Busca pela promessa do Senhor, aquilo que Deus te prometeu, só que vai haver batalha, a luta, lutas espirituais, né? A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então vamos lá, continuando. Olha só, naquele deserto, né? Deus levando o povo para a terra ali de Canaã, e nós vemos que o povo deixou de ser fiel, mas o tempo todo nós vemos a lealdade de Deus, né, com o seu povo. Por mais que o povo deixou de muitas das vezes de obedecer ao Senhor, o Senhor jamais deixou de ser fiel ao seu povo. E ali nós vemos então, né, que a confirmação da liderança de Moisés. Deus escolheu Moisés para liderar aquele povo, né? Então nós vemos aqui que Moisés foi escolhido por Deus. Só que olha só, todos têm uma missão, né? Noé, ele teve uma missão de construir a arca. A missão de Noé não era encher, era de construir a arca, né? Moisés tinha uma missão. A missão de Moisés era tirar o povo do Egito, não era colocar o povo na terra de Canaã. Não, era tirar o povo, e ele tirou. Agora, a missão de Josué, sim, era de colocar o povo na terra. Então, cada um tem uma missão neste mundo e nessa terra. Aí nós vamos ver ali, né, que aconteceu, né, conforme a promessa do Senhor, o povo conquistou a terra, né? Nós vemos aqui a conquista, o estabelecimento na terra a leste do Rio Jordão, conforme Deus havia feito promessa, né? Então, Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrepender. Por mais que o povo teve suas falhas, mas Deus não falhou com as suas promessas. Você está entendendo? Por mais que você possa falhar com Deus, Deus nunca irá falhar contigo. Então, entendendo o livro de Números, né, o povo terá que se envolver na batalha para conquistar a terra prometida. E assim você está entendendo, né? Você vai ter que se envolver na batalha para conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida. É, é uma batalha, é uma luta. Só que você precisa entender que nessa batalha, nessa luta, você não está sozinho. Não. O Senhor está contigo, Ele estará te orientando
Você só precisa se esforçar e ter bom ânimo. Bom, aí nós vemos aqui, olha só, a presença de Deus e adoração são indispensáveis. Então, você vai começar a entender, o povo tinha que ir para a batalha, mas não tem como vencer se você não tiver na presença do Senhor. Então vemos aqui que ali o povo estava com Deus, né? A presença de Deus estava com o povo e tinha também ali os rituais, a adoração. Então, para vencer, é necessário você estar na presença do Senhor, adorando ao Senhor, né? Cultuando ao Senhor. E hoje muitas das pessoas querem vencer, mas não querem estar na presença do Senhor, não quer adorar o Senhor, mas quer vitória. Não é bem assim? Hoje muitas das pessoas não têm tempo, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E Deus tem que ter tempo para essas pessoas. Não é desse jeito, não é dessa forma. Jamais as pessoas vão vencer se não estiver na presença do Senhor e adorando o Senhor. Bom, então nós vamos ver ali que, apesar dos milagres, as reclamações e a desobediência foram constantes, né? Mesmo Deus fazendo grandes sinais, o povo está ali, ó, reclamando, desobedecendo. Olhando para os dias atuais, não está semelhante? Deus já fez tantas coisas na nossa vida, na nossa família, né? Deus já deu livramento de morte, Deus já curou. Então hoje, nos dias atuais, nós vemos que Deus já fez tantas coisas na vida do ser humano, mas mesmo assim o ser humano não para de reclamar, não para de murmurar e, muitas das vezes, não obedece ao Senhor. Vive uma vida desobediente. Não quer viver de conformidade com as Sagradas Escrituras, né? Não, quer viver conforme bem parece aos seus olhos. E não é dessa forma. Nós devemos que viver de conformidade com a palavra de Deus, ok? Então, olha só, é necessário ter uma fé obediente. Não adianta você ter fé. Eu tenho fé, eu creio, mas você não obedece. E hoje, muitas das pessoas fazem até sacrifício, né? Vão aos cultos, está orando, está pregando, está louvando, está ofertando, está fazendo tantas coisas, tanto sacrifício, e às vezes o sacrifício acaba sendo um sacrifício de tolo. Por quê? A palavra de Deus diz assim: obedecer é o melhor do que sacrificar. Ok? Deus abençoe. Um forte abraço.